A Profecia Celestina, uma aventura da nova era. Despedimo-nos deles e rumamos de novo para o norte. Em que está pensando? Perguntei, após um período de silêncio. Padre Sanches reduziu a velocidade da caminhonete e me olhou. No cardeal Sebastian, no que você disse, que ele ia parar de combater o manuscrito se alguém conseguisse fazê-lo compreender. Enquanto o Padre Sanches expunha seu pensamento, minha mente devaneava num sonho acordado de confronto real com Sebastian. Ele estava numa sala de tribunal, nos olhando abaixo. Naquele momento tinha o poder de destruir a nona visão e nós lutávamos para fazê-lo compreender antes que fosse tarde demais. Quando despertei, notei que Sanches sorria para mim. — Que está vendo? Perguntou. Estava só pensando em Sebastian. O que acontecia? A imagem do confronto com Sebastian ficou mais clara. Ele ia destruir a última visão. Nós estávamos tentando convencê-lo a não fazer isso. Sanches respirou fundo. Parece que a divulgação da nona visão depende de nós. Meu estômago se contraiu com a ideia. O que devemos dizer a ele? Não sei, mas devemos persuadi-lo a ver o lado positivo. A compreender que o manuscrito como um todo não nega, mas elucida a verdade da Igreja. Estou certo de que o resto da nona visão só faz isso. Rodamos em silêncio durante 1 hora, não vendo nenhum outro tráfego de qualquer tipo. Meus pensamentos percorreram os acontecimentos desde minha chegada ao Peru. Eu sabia que as visões do manuscrito se haviam afinal fundido em minha mente, penetrando minha consciência. Estava atento ao modo misterioso como minha vida evoluía, segundo revelar a primeira visão. Sabia que toda a cultura sentia também de novo esse mistério e estávamos no processo de construção de uma nova visão do mundo, como fora observado pela segunda. A terceira e a quarta me revelaram que o universo era, na verdade, um vasto sistema de energia, e o conflito humano, uma escassez de energia e uma manipulação para obtê-lo. A quinta visão mostrava que podíamos pôr fim a esse conflito, recebendo uma injeção dessa energia de uma fonte superior. Para mim, essa capacidade se tornara quase um hábito. A sexta, de que podíamos varrer nossos velhos dramas repetidos e descobrir a verdade sobre nós mesmos. Também estava gravada definitivamente em minha mente. E a sétima pusera em movimento a evolução desses eus mais autênticos, através da pergunta, da intuição sobre o que fazer e da resposta. Permanecer nessa corrente mágica era a verdadeira felicidade. E a oitava, aprender como se relacionar de uma maneira nova com os outros, realçando o que de melhor existe neles. Era a chave para manter o mistério atuando e as respostas surgindo. Todas as visões haviam se integrado numa consciência que parecia um senso mais aguçado de alerta e expectativa. A que faltava, eu sabia, era a nona, que revelava aonde nos levava a nossa evolução. Descobríramos parte dela. E o resto? Padre Sanches encostou o jipe no acostamento. Estamos a uns 6 quilômetros da missão do Padre Sebastian, disse. Acho que devemos conversar. Tudo bem. Não sei o que esperar, mas presumo que só precisamos entrar direto lá. Qual o tamanho da missão? Grande. Ele desenvolveu essa missão durante 20 anos. Escolheu o lugar para servir aos índios rurais que julgava abandonados. Mas agora vêm estudantes de todas as partes do Peru. Ele tem deveres administrativos com a organização da igreja em Lima, mas esse é seu projeto especial e totalmente dedicado à sua missão. Olhou-me diretamente nos olhos. Por favor, fique atento. Pode chegar uma hora em que tenhamos de nos ajudar um ao outro. Após dizer isso, Sanches foi em frente. Por vários quilômetros não vimos nada, e então passamos por 2 jipes militares parados no acostamento à direita da estrada. Os soldados dentro deles nos olharam intensamente ao passarmos. Bem, disse o Padre Sanches, eles sabem que estamos aqui. 1 quilômetro adiante, chegamos à entrada da missão. Grandes portões de ferro protegiam o caminho pavimentado.
Embora estivessem abertos, um jipe e 4 soldados bloquearam nosso caminho e nos fizeram sinal para pararmos. Um dos militares falava por um rádio de ondas curtas. Sanches sorriu quando o soldado se aproximou. Sou o padre Sanches. Vim ver o cardeal Sebastian. O soldado revistou Sanches e depois a mim. Voltou-se e foi até onde estava o soldado do rádio. Os dois conversaram sem tirar os olhos de nós. Depois de vários minutos, o soldado voltou, dizendo-nos para que o acompanhássemos. O jipe pegou uma estrada de acesso ladeada de árvores por várias centenas de metros até chegarmos à missão. A igreja, construída de pedra talhada, era sólida, capaz de abrigar, imaginei, umas 1000 pessoas. Dos dois lados havia 2 outros prédios que pareciam salas de aula. Ambos tinham 4 andares. Este lugar é impressionante, eu disse. Sim, mas onde estão as pessoas? Ele perguntou. Notei que as trilhas e passadiços estavam vazios. Sebastian tem uma escola famosa aqui, ele disse. Por que não há nenhum aluno? Os soldados nos levaram até a entrada da igreja e nos pediram, educada mais firmemente, que saltássemos e entrássemos com eles. Ao subirmos os degraus de cimento, vi vários caminhões estacionados atrás de um prédio vizinho. 30 ou 40 soldados davam sentinela perto. Assim que entramos, fomos levados a cruzar o santuário e convidados a entrar numa sala pequena. Ali nos revistaram minuciosamente e nos pediram para esperar. Os soldados saíram e a porta foi trancada. Onde é o gabinete de Sebastian? Perguntei. Mais atrás, lá para os fundos da igreja, ele respondeu. A porta se abriu de repente. Rodeado por vários soldados, lá estava Sebastian. Tinha uma postura esguia e ereta. — Que faz aqui? Perguntou Sebastian a Sanches. — Quero conversar com você, respondeu Sanches. — Sobre o quê? — A 9ª visão do manuscrito. Não há nada para conversar. Ela nunca será encontrada. Sabemos que você já a encontrou. Sebastian arregalou os olhos. Não vou deixar que se dissemine essa visão. Disse. Não é a verdade. Como sabe que não é a verdade? Perguntou Sanches. Você pode estar enganado. Deixe-me lê-la. A expressão de Sebastian se suavizou quando ele olhou para Sanches. Antes você achava que eu tomaria a decisão certa numa questão como esta. Eu sei, Sanches disse. Você foi meu mentor, minha inspiração. Modelei minha missão pela sua. Você me respeitava, até descobrirem esse manuscrito. Sebastian, não vê como ele é divisivo? Tentei deixar você seguir seu próprio caminho. Até deixei você em paz depois de saber que ensinava as visões. Mas não vou deixar que esse documento destrua tudo que nossa igreja construiu. Outro soldado se aproximou por trás de Sebastian e pediu para falar com ele. Sebastian olhou para Sanches e voltou ao saguão. Ainda podíamos vê-lo, mas não ouvíamos mais a conversa. A mensagem obviamente o alarmou. Ao voltar-se para afastar-se, fez sinal aos soldados que o acompanhassem, menos um, a quem aparentemente mandou esperar conosco. O soldado entrou na sala e se encostou na parede. Uma expressão perturbada no rosto. Tinha uns 20 anos de idade. — Que é que há? Perguntou Sanches. O soldado apenas sacudiu a cabeça. — É sobre o manuscrito? A 9ª visão? A expressão do soldado manifestou surpresa. — O que sabe da 9ª visão? Perguntou timidamente. — Estamos aqui para salvá-la, respondeu Sanches. — Eu também quero salvá-la, disse o soldado. — Já a leu? Perguntei. — Não, ele respondeu, mas ouvi a conversa. Ela reaviva nossa religião. De repente, do lado de fora da igreja veio um som de fuzilaria. — O que está acontecendo? Perguntou Sanches. O soldado ficou imóvel. Sanches tocou-lhe delicadamente o braço. — Ajude a gente! O jovem soldado foi até a porta. Depois disse. Alguém invadiu a igreja e roubou uma cópia da 9ª visão. Parece que ainda estão aqui, em alguma parte do estabelecimento. Soaram mais tiros. Temos de tentar ajudá-los, disse Sanches ao jovem. Ele parecia apavorado.
Temos de fazer o que é direito, enfatizou Sanches. O manuscrito é para todo mundo. O soldado balançou a cabeça e disse que devíamos passar para outra área da igreja, onde haveria menos movimento, que talvez achasse um meio de ajudar. Levou-nos pelo corredor e 2 lances de escada acima até um corredor largo, que se estendia por toda a largura da igreja. O gabinete de Sebastião fica bem embaixo de nós, descendo 2 metros, disse o rapaz. De repente, ouvimos um grupo de pessoas descendo por um corredor próximo, em nossa direção. Sanches e o soldado estavam à minha frente e desviaram-se rapidamente para uma sala à direita. Vi que ainda não poderia alcançar a sala e entrei correndo na anterior e fechei a porta. Era uma sala de aula. Carteiras, pódio, armário. Corri para o armário. Achei-o destrancado e me espremi entre caixas e vários jalecos cheirando a mofo. Tentei esconder-me o melhor que pude, mas sabia que se alguém inspecionasse o móvel, eu seria descoberto. Tentei não me mexer, nem mesmo respirar. A porta da sala de aula se abriu rangendo e ouvi várias pessoas entrarem e conversarem. Uma pareceu vir até o armário, mas depois parou e seguiu em outra direção. Falava alto em espanhol. Depois, silêncio. Nenhum movimento. Esperei 10 minutos antes de abrir lentamente a porta do armário e olhar para fora. A sala estava vazia. Fui até a porta. Não havia nenhuma indicação de alguém lá fora. Fui andando depressa para a sala onde Sanches e o soldado tinham se escondido. Para minha surpresa, descobri que não era de modo algum uma sala, mas um corredor. Escutei, mas não pude ouvir nada. Encostei-me na parede, sentindo ansiedade na boca do estômago. Chamei baixinho o nome de Sanches. Nenhuma resposta. Eu estava sozinho. Senti uma ligeira tontura causada pela ansiedade. Respirei fundo e tentei conversar comigo mesmo. Tinha de manter o juízo e intensificar minha energia. Esforcei-me durante vários minutos, até que as cores e formas no corredor adquiriram mais presença. Tentei projetar amor. Finalmente me senti melhor e pensei mais uma vez em Sebastião. Se ele estivesse em seu gabinete, Sanches teria ido lá. À frente, o corredor terminava em outra escada e desci 2 lances ao primeiro andar. Pelo vidro da porta da escada, olhei o corredor. Ninguém à vista. Abri a porta e fui em frente, sem saber aonde queria ir. Então ouvi a voz de Sanches, que vinha de uma sala à minha frente. A de Sebastião respondeu tonitruante. Quando me aproximei da porta, um soldado de repente abriu por dentro e apontou um fuzil para o meu coração, obrigando-me a entrar e encostar na parede. Sanches reconheceu minha presença pondo a mão no plexo solar. Sebastião sacudiu a cabeça, enojado. O jovem soldado que nos ajudara não estava em nenhum lugar à vista. Eu sabia que o gesto de Sanches indicando o estômago significava alguma coisa. Tudo que consegui pensar foi que ele precisava de energia. Enquanto ele falava, fixei meu olhar em seu rosto, tentando enxergar seu eu superior. O campo de energia em torno dele ampliou-se. Você não pode deter a verdade, disse Sanches. As pessoas têm o direito de conhecê-la. Sebastião olhou Sanches com condescendência. Essas visões violam as escrituras, não podem ser autênticas. Mas violam mesmo as escrituras ou apenas nos revelam o que as escrituras querem dizer? Sabemos o que elas querem dizer, respondeu Sebastião. Sabemos há séculos. Esqueceu sua preparação, seus anos de estudo? Não esqueci, respondeu Sanches. Mas também sei que as visões expandem nossa espiritualidade. Elas... Segundo quem? Gritou Sebastião. Quem escreveu esse manuscrito? Aliás, alguns pagãos maias que aprenderam em algum lugar a falar aramaico? Que sabiam esses povos? Acreditavam em lugares mágicos e energia misteriosa. Eram primitivos. As ruínas onde a nona visão foi encontrada chamam-se templos celestinos, templos celestiais. Que podia essa cultura conceber sobre o céu? A cultura deles sobreviveu? Não. Ninguém sabe o que aconteceu aos maias. Simplesmente desapareceram sem deixar vestígio. E você quer que acreditemos nesse manuscrito?
Esse documento faz parecer que os seres humanos estão no comando, como se fôssemos os encarregados da mudança no mundo. Não estamos. Quem está é Deus. O único problema que os seres humanos enfrentam é o de aceitar a doutrina das Escrituras e, por meio dela, alcançar a própria salvação. Mas pense nisso, respondeu Sanches. Que significa realmente aceitar a doutrina e conquistar a salvação? Qual o processo pelo qual isso ocorre? Não nos revela o próprio manuscrito o processo exato de nos tornarmos mais espirituais, ligados, salvos, como na verdade parece? E não nos mostram a 8ª e 9ª visão o que ocorreria se todos agissem dessa forma? Sebastião balançou a cabeça e afastou-se. Depois voltou-se e lançou um olhar penetrante a Sanches. Você ainda não viu a 9ª visão? Sim, vi, parte dela. Como? Parte dela me foi descrita antes de chegarmos aqui. Li outro trecho alguns minutos atrás. Quê? Como? Sanches aproximou-se do velho padre. Cardeal Sebastião, as pessoas em toda parte desejam que se revele essa última visão. Ela põe as outras visões em perspectiva, revela-nos nosso destino, o que é de fato a consciência espiritual. Sabemos o que é espiritualidade, Padre Sanches. Será que sabemos? Acho que não. Passamos séculos falando sobre ela, visualizando-a, professando nossa crença nela, mas sempre caracterizamos essa ligação como uma coisa abstrata, uma coisa em que acreditamos intelectualmente, e sempre apresentamos essa ligação como uma coisa que o indivíduo tem de fazer para evitar que algo ruim lhe aconteça, e não para adquirir algo bom e fantástico. O manuscrito descreve a inspiração que vem quando estivermos verdadeiramente nos amando uns aos outros e evoluindo nossas vidas. Evoluir, evoluir. Ouça a si mesmo, padre. Você sempre lutou contra a influência da evolução. O que houve com você? Sanches se recompôs. Sim, lutei contra a ideia de evolução como uma substituição de Deus, como um modo de explicar o universo sem referência a Deus. Mas agora vejo que a verdade é uma síntese das visões do mundo científico e religioso. A verdade é que a evolução é o caminho que Deus criou e continua criando. Mas não há nenhuma evolução, protestou Sebastião. Deus criou este mundo e pronto. Sanches me deu uma olhada, mas eu não tinha ideia alguma para manifestar. Cardeal Sebastião, ele continuou. O manuscrito descreve o progresso de gerações sucessivas como uma evolução da compreensão, uma evolução rumo a uma espiritualidade e vibração superiores. Cada geração incorpora mais energia e acumula mais verdade, passando depois adiante esse estado às pessoas da geração seguinte, que os estende mais além. Isso é absurdo, disse Sebastião. Só há um meio de nos tornarmos mais espirituais, e esse é seguir os exemplos nas Escrituras Sagradas. Exatamente, disse Sanches. Porém, mais uma vez, quais são os exemplos? A história das Escrituras não é a história de pessoas aprendendo a receber a energia e a vontade de Deus dentro de si? Não foi isso que os primeiros profetas levaram as pessoas a fazer no Velho Testamento? E não foi essa receptividade à energia de Deus dentro da gente que culminou na vida de um filho carpinteiro, a ponto de dizermos que o próprio Deus desceu à terra? A história do Novo Testamento não é a história de um grupo de pessoas recebendo um certo tipo de energia que as transformou? O próprio Jesus não diz que o que ele fez, nós também podemos fazer e mais ainda? Nunca levamos muito a sério essa ideia até agora. Só agora estamos compreendendo o que Jesus falava, para onde nos conduzia. O manuscrito nos esclarece sobre o que ele queria dizer, como fazê-lo. Sebastião desviou o olhar, o rosto vermelho de raiva. Durante a pausa na conversa, um oficial de alta patente entrou na sala e disse a Sebastião que os intrusos tinham sido avistados. Veja, exclamou o oficial, apontando pela janela. Lá estão eles. A uns 3 ou 4 metros de distância, vimos 2 figuras correndo por um descampado para a floresta. Vários soldados na borda da clareira pareciam prontos a abrir fogo.
O oficial virou-se da janela e olhou para Sebastian, o rádio erguido. Se eles chegarem à floresta, disse, vai ser difícil encontrá-los. Tenho sua permissão para abrir fogo? Ao observar os dois correndo, reconheci de repente quem eram. São Will e Julia! Gritei. Sanches se aproximou mais de Sebastian. Em nome de Deus, você não pode cometer assassinato por isso. O oficial insistiu. Cardeal Sebastian, se quer conter esse manuscrito, tem de dar a ordem agora. Fiquei paralisado. Padre, confie em mim, disse Sebastian. O manuscrito não vai corroer tudo o que você construiu, tudo para o que viveu. Você não pode matar essas pessoas. Sebastian sacudiu a cabeça. Confiar em você? Sentou-se à sua escrivaninha e olhou para o oficial. Não vamos atirar em ninguém. Diga a seus homens para capturá-los vivos. O oficial balançou a cabeça e saiu do gabinete. Sanches disse. Obrigado, você fez a escolha certa. Não matar? Sim, disse Sebastian. Mas não vou mudar meu modo de pensar. Esse manuscrito é uma praga. Iria solapar nossa estrutura básica de autoridade espiritual. Iria atrair as pessoas a achar que estão no controle do seu destino espiritual. Iria solapar a disciplina necessária para trazer todos neste planeta para o seio da igreja. E as pessoas ficariam presas, desejando o momento da vinda do arrebatamento. Olhou duro para Sanches. Neste momento, milhares de soldados estão chegando. Não importa o que você ou qualquer outra pessoa faça, a nona visão jamais sairá do Peru. Agora volte para sua missão. Ao sairmos correndo, ouvimos dezenas de caminhões aproximando-se ao longe. Por que ele nos deixou partir? Perguntei. Suponho que acha que não faz diferença, respondeu Sanches. Não podemos fazer nada. Eu realmente não sei o que pensar. Seus olhos encontraram os meus. Não o convencemos, você sabe. Eu também estava confuso. O que queria dizer aquilo? Talvez não estivéssemos lá para convencer Sebastian, afinal. Talvez estivéssemos apenas de retardá-lo. Olhei de volta para Sanches. Ele se concentrava na direção e examinava o acostamento, em busca de algum sinal de Will e Julia. Tínhamos decidido voltar pelo lado em que eles corriam, mas até ali não tínhamos visto nada. Enquanto rodávamos, minha mente vagava para as ruínas celestiais. Imaginava como seria o local, as escavações enfileiradas, as barracas dos cientistas, as imponentes estruturas piramidais no segundo plano. Eles não parecem estar nesta mata, disse Sanches. Devem ter um veículo. Precisamos decidir o que fazer. Acho que devemos ir para as ruínas, eu disse. Ele me olhou. Isso mesmo, não há outro lugar para ir. Virou para o oeste. Como sabe sobre as ruínas? Perguntei. Foram construídas por duas culturas diferentes, como disse Julia. A primeira, os maias. Tinha lá uma civilização próspera, embora a maioria dos seus templos ficassem mais ao norte, no Yucatán. Misteriosamente, todos os vestígios da civilização deles desapareceram cerca de 690 a.C., sem causa aparente. Os Incas desenvolveram outra civilização depois no mesmo local. O que acha que aconteceu com os maias? Sanches me deu uma olhada. Não sei. Rodamos vários minutos em silêncio, e então me lembrei que o padre Sanches dissera a Sebastian que lera outra parte da nona visão. Como você leu a outra parte da nona visão? Perguntei. O jovem soldado que nos ajudou sabia onde estava escondida a outra parte. Depois que você e eu nos separamos, ele me levou a uma outra sala e me mostrou. Ela acrescentava só poucos conceitos além dos que Phil e Dobson nos disseram, mas me deu os argumentos que usei com Sebastian. O que dizia especificamente? Que o manuscrito elucidaria muitas religiões e as ajudaria a cumprir sua promessa. Toda religião, ele explica, é sobre a humanidade descobrindo uma ligação com uma fonte superior. E todas as religiões falam de uma percepção de Deus interior, uma percepção que nos satisfaz, nos torna mais do que éramos antes. As religiões se tornam corruptas quando designam líderes para explicar às pessoas a vontade de Deus, em vez de mostrar a elas como encontrar essa orientação dentro de si mesmas. O manuscrito diz que num determinado ponto da história,
um indivíduo iria compreender o modo exato de ligar-se com a fonte de energia e orientação divinas, e se tornaria, por isso, um exemplo duradouro de que essa ligação é possível. Sanches me olhou. Não foi isso que Jesus fez na realidade? Ele não aumentou sua energia e vibração até se tornar leve o suficiente para... Interrompeu a frase sem concluí-la, e pareceu absorto em pensamentos. O que está pensando? Perguntei. Ele parecia perplexo. Não sei. A cópia do soldado terminava exatamente nesse ponto. Dizia que esse indivíduo ia determinar um caminho que toda a raça humana estava destinada a seguir, mas não disse aonde conduzia esse caminho. Durante 15 minutos rodamos em silêncio. Eu me esforçava para receber alguma indicação do que ia ocorrer em seguida, mas não conseguia pensar em nada. Parecia que me esforçava demais. Lá estão as ruínas, mostrou Sanches. Em frente, atrás da floresta, à esquerda da estrada, distingui 3 estruturas grandes em forma de pirâmide. Depois de pararmos e chegarmos mais perto, pude ver que eram construídas de pedra talhada e regularmente espaçadas, a cerca de 30 metros umas das outras. Entre elas, havia uma área pavimentada com pedras mais polidas. Vários sítios de escavação tinham sido abertos na base das pirâmides. Olha ali, exclamou Sanches, indicando a pirâmide mais adiante, mais distante. Uma figura solitária sentava-se à frente da estrutura. Enquanto caminhávamos naquela direção, observei uma elevação em seu nível de energia. Quando chegamos ao centro da área pavimentada, sentia-me incrivelmente energizado. Olhei para Sanches e ele ergueu uma sobrancelha. Ao aproximar-nos, reconheci que a pessoa perto da pirâmide era Júlia. Ela se sentava de pernas cruzadas e tinha vários papéis no colo. Júlia, chamou Sanches. Ela virou-se e sentou-se. Tinha um rosto resplandecente. Onde está Will? Perguntei. Júlia apontou para a direita. Ali, a uns 100 metros talvez, estava Will. Parecia fulgir no crepúsculo. O que está fazendo? Perguntei. A nona, respondeu Júlia, estendendo os papéis para nós. Sanches disse a ela que tínhamos visto parte da visão e que predizia um mundo transformado pela evolução consciente. Mas para onde nos leva essa evolução? Perguntou Sanches. Júlia não respondeu. Apenas segurava os papéis nas mãos, como se esperasse que lêssemos sua mente. Que foi? Perguntei. Sanches estendeu o braço e tocou o meu. Sua expressão me lembrou para ficar atento e esperar. A nona visão revela nosso destino final, disse Júlia. Torna tudo cristalinamente claro. Reitera que nós, seres humanos, somos o ponto culminante de toda evolução. Fala do começo da matéria numa forma fraca e aumentando sua complexidade, elemento por elemento, depois espécie por espécie, sempre evoluindo para um estado de vibração superior. Quando surgiram os seres humanos primitivos, iniciamos essa evolução inconscientemente, conquistando outros e ganhando energia, e avançando um pouco, depois sendo nós mesmos conquistados por outros e perdendo nossa energia. Esse conflito físico continuou até inventarmos a democracia, um sistema que não acabou com o conflito, mas o desviou do plano físico para o mental. Agora, continuou, estamos trazendo todo esse processo para a nossa consciência. Vemos que toda a história humana nos preparou para atingir a evolução consciente. Agora podemos conscientemente aumentar nossa energia e experimentar as coincidências. Isso leva a evolução adiante em ritmo mais rápido, elevando nossas vibrações ainda mais alto. Hesitou um momento, olhando para cada um de nós, e repetiu o que dissera. Nosso destino é continuar a aumentar nosso nível de energia. E à medida que aumenta nosso nível de energia, também aumenta o nível de vibração nos átomos de nossos corpos. Hesitou mais uma vez. O que quer dizer isso? Perguntei. Que estamos ficando cada vez mais leves, disse Júlia, mais puramente espirituais. Olhei para Sanches. Ele se concentrava intensamente em Júlia. A nona visão, ela continuou, diz que à medida que nós, humanos, continuarmos a aumentar nossa vibração, vai ocorrer uma coisa impressionante.
Grupos inteiros de pessoas, assim que atingirem um certo nível, vão se tornar de repente invisíveis para aqueles que ainda vibram num nível menor, dando-lhes a impressão de terem desaparecido. Mas o próprio grupo vai percebê-los como se ainda estivessem exatamente aqui, apenas os sentirá mais leves. Enquanto Júlia falava, notei que seu rosto e corpo se modificavam um pouco. O corpo adquiria as características do seu campo de energia. Os traços continuavam visíveis e distintos, porém não eram mais músculos e pele o que via. Ela parecia feita de luz, brilhando de dentro. Olhei para Sanches. Tinha a mesma aparência. Para minha surpresa, tudo se parecia da mesma maneira. As pirâmides, a pedra sob nossos pés, a floresta em volta, minhas mãos. A beleza que eu podia perceber superava em grandeza qualquer coisa que já experimentara antes, mesmo no topo da montanha. Quando os seres humanos começarem a elevar suas vibrações a um nível em que os outros não possam vê-los, continuou Júlia, isso assinalará que cruzamos a barreira entre esta vida e o outro mundo no qual vivemos, e para o qual iremos depois da morte. Essa travessia consciente é o caminho mostrado por Cristo. Ele se abriu para a energia até ficar tão leve que pôde andar sobre a água. Transcendeu a morte aqui mesmo na Terra e foi o primeiro a fazer a travessia, a expandir o mundo físico no espiritual. Sua vida demonstrou como fazer isso. Se nos ligarmos à mesma fonte, podemos seguir o mesmo caminho, passo a passo. Em algum momento, todos vibrarão intensamente o bastante para entrar no céu, em nossa mesma forma. Notei que Will vinha andando lentamente em nossa direção. Seus movimentos pareciam singularmente graciosos, como se ele deslizasse. A visão diz, continuou Júlia, que a maioria dos indivíduos atingirá esse nível de vibração durante o 3º milênio, e em grupos constituídos por pessoas com quem estão mais intimamente ligados. Mas algumas culturas na história já atingiram a vibração. Segundo a 9ª visão, os maias fizeram a travessia juntos. Parou abruptamente de falar. Atrás de nós, ouvimos vozes abafadas em espanhol. Dezenas de soldados entravam nas ruínas, vindo direto para nós. Para minha surpresa, não senti medo. Os soldados continuaram avançando em nossa direção, mas estranhamente não direto para nós. Não podem nos ver, exclamou Sanches. Estamos vibrando demasiadamente alto. Olhei mais uma vez para os soldados. Ele tinha razão. Eles passavam uns 8 a 10 metros à esquerda, ignorando-nos completamente. De repente, ouvimos gritos altos em espanhol, perto da pirâmide à nossa esquerda. Os soldados mais próximos de nós pararam e correram para aquele lado. Esforcei-me para ver o que acontecia. Outro grupo de soldados emergia da floresta, segurando os braços de 2 homens, Dobson e Phil. A visão da captura deles me abalou e senti meu nível de energia despencar verticalmente. Olhei para Sanches e Júlia. Os dois olhavam intensamente na direção dos soldados e pareciam igualmente perturbados. Esperem! Pareceu gritar Will na direção oposta. Não percam sua energia! Senti tanto as palavras como as ouvi. Estavam ligeiramente adulteradas. Viramos e vimos Will vindo depressa em nossa direção. Enquanto olhávamos, ele pareceu dizer mais alguma coisa, mas desta vez as palavras eram completamente ininteligíveis. Percebi que tinha dificuldade para focalizá-lo. Sua imagem tornava-se nebulosa, distorcida. Aos poucos, enquanto eu o olhava incrédulo, ele desapareceu por inteiro. Júlia voltou o rosto para mim e Sanches. Seu nível de energia parecia menor, mas ela estava completamente impávida, como se o que acabara de acontecer esclarecesse alguma coisa. Não conseguimos manter a vibração, ela disse. O medo reduz enormemente a vibração da gente. Olhou para o local onde Will desaparecera. A 9ª visão diz que, embora alguns indivíduos possam passar para o outro lado esporadicamente, não haverá um arrebatamento geral enquanto não tenhamos eliminado o medo e conservado uma vibração suficiente em todas as situações.
Sua emoção se intensificou. Não está vendo? Ainda não conseguimos fazer isso, mas o papel da nona visão é ajudar a adquirir a confiança. A nona visão é a revelação do saber para onde estamos indo. Todas as outras criam uma imagem do mundo como de beleza e energia incríveis, e de nós mesmos como estreitando nossa ligação com ela e com isso vendo essa beleza. Quanto mais beleza vemos, mais evoluímos. Quanto mais evoluímos, mais alto vibramos. A nona visão nos revela que, em última análise, nossa percepção e vibração aumentadas nos abrirão um céu que já está diante de nós. Apenas não podemos vê-los. Sempre que duvidamos do nosso próprio caminho ou perdemos a visão do processo, temos de nos lembrar para onde estamos evoluindo, o que significa todo o processo de viver. Alcançar o céu na terra é a razão de estarmos aqui. E agora sabemos como se pode fazer isso. Como será feito? Calou-se um instante. A nona fala que existe a 10ª visão. Acho que ela deve revelar. Antes que pudesse concluir, uma rajada de metralhadora lascou os ladrilhos de pedra perto de nossos pés. Todos nos jogamos no chão, as mãos erguidas. Nenhum de nós falou quando os soldados chegaram e confiscaram os papéis, e levaram cada um de nós para um lado diferente. As primeiras semanas após minha captura foram passadas em terror constante. Meu nível de energia caiu dramaticamente, quando um oficial após o outro me interrogaram ameaçadoramente sobre o manuscrito. Banquei o turista idiota e aleguei ignorância. Afinal, era verdade que eu não tinha a menor ideia de quem, entre os outros padres, tinha cópias ou do quanto se tornara generalizada a aceitação pública do documento. Aos poucos, minha tática funcionou. Com o passar do tempo, os soldados pareceram cansar-se de mim e me passaram para um grupo de autoridades civis, que adotaram um método diferente. Tentaram convencer-me de que minha viagem ao Peru fora uma loucura desde o início. Loucura porque, segundo elas, o manuscrito nunca existira na realidade. Argumentaram que as visões, na verdade, tinham sido inventadas por um pequeno grupo de padres com a intenção de fomentar a revolta. Diziam que eu fora ludibriado, e eu os deixava falar. Depois de algum tempo, as conversas tornaram-se quase cordiais. Todos passaram a me tratar como uma vítima inocente desse trama. Uma vítima yankee que lera demasiadas histórias de aventuras e se vira perdido num país estrangeiro. E como minha energia estava muito baixa, era possível que eu me tornasse vulnerável a essa lavagem cerebral, se não houvesse ocorrido outro fato. Fui transferido de repente da base militar onde estava preso para um complexo governamental perto do aeroporto de Lima, onde também estava detido o padre Carl. A coincidência me devolveu parte da minha confiança. Eu caminhava no pátio aberto quando o vi pela primeira vez, sentada num banco, lendo. Fui até lá, contendo meu entusiasmo e esperando não atrair muita atenção das autoridades dentro do pátio. Quando me sentei, ele ergueu os olhos e sorriu. Estava esperando você, disse. É? Ele pôs o livro de lado e pude ver o prazer em seus olhos. Depois que eu e o padre Custódio viemos para Lima, explicou, fomos logo detidos e separados, e eu fiquei aqui desde então sob custódia. Não consegui entender por quê, mas nada aconteceu comigo. Então comecei a pensar em você repetidas vezes. Lançou-me um olhar compreensivo. Aí compreendi que você ia aparecer. Fico grato que esteja aqui, eu disse. Alguém lhe contou o que aconteceu nas ruínas celestiais? Sim, respondeu o padre Cal. Conversei rapidamente com o padre Sanches. Ele ficou detido aqui durante um dia, antes de o levarem embora. Está tudo bem com ele? Ele soube o que aconteceu com os outros? E quanto a ele, aonde vai ficar preso? Ele não tinha nenhuma informação sobre os outros. E quanto ao padre Sanches, não sei. A estratégia do governo é vasculhar metodicamente e destruir todas as cópias do manuscrito. Depois, tratar todo o caso como um grande embuste. Seremos todos desacreditados, imagino. Mas quem pode saber o que vão fazer com a gente no final? E quantas cópias de Dobson? Perguntei. A primeira e a segunda visões que ele deixou nos Estados Unidos. Eles já as têm, respondeu o padre Carl. O padre Sanches me disse que agentes do governo descobriram onde elas estavam escondidas e as roubaram.
Aparentemente, os agentes peruanos estiveram em todas as partes. Sabiam de Dobson desde o início e sobre sua amiga Charlene. E você acha que, por onde o governo passar, não restarão quaisquer cópias? Acho que será um milagre se alguma sobreviver. Virei-me sentindo minha recém-encontrada energia diminuir. Sabe o que isso significa, não sabe? Perguntou o Padre Cal. Olhei para ele, mas não disse nada. Significa, ele continuou, que cada um de nós tem de se lembrar exatamente do que diz o manuscrito. Você e Sanches não convenceram o cardeal Sebastian a liberar o manuscrito, mas o retardaram o suficiente para que se compreendesse a nona visão. Agora ela tem de ser comunicada. Você tem de se comprometer a comunicá-la. Sua declaração me fez sentir pressionado, e meu drama de distanciamento se ativou dentro de mim. Recostei-me no encosto do banco e desviei o olhar, o que fez rir o Padre Carl. Então, naquele momento, percebemos vários funcionários da embaixada nos observando da janela de um escritório. Escute, disse rapidamente o Padre Carl. A partir de agora, as visões têm de ser compartilhadas entre as pessoas. Cada uma, assim que ouvir a mensagem e compreender que as percepções são verdadeiras, deve passar a mensagem a todos os que estiverem prontos para ela. Ligar-se à energia é uma coisa a que os seres humanos têm de ficar abertos, discutir e esperar. Do contrário, toda raça humana pode voltar a fingir que o sentido da vida é exercer poder sobre os outros e explorar o planeta. Se voltarmos a fazer isso, então não sobreviveremos. Cada um de nós deve fazer o que puder para transmitir essa mensagem. Notei que os 2 funcionários haviam saído do prédio e vinham em nossa direção. Outra coisa, disse o Padre Cal em voz baixa. Que é? O Padre Sanches me disse que Júlia tinha falado numa 10ª visão. Ainda não foi encontrada e ninguém sabe onde poderia estar. Os funcionários estavam quase junto a nós. Tenho pensado, continuou o Padre Cal, que vão soltar você. Talvez seja o único que pode procurá-la. Os homens interromperam subitamente nossa conversa e me escoltaram até o prédio. O Padre Cal sorriu, acenou e disse mais outra coisa, porém eu consegui ouvir pela metade. Assim que falara de uma 10ª visão, eu fora tomado pela lembrança de Charlene. Por que pensava nela? Como estaria ela ligada a uma 10ª visão? Os 2 homens insistiram em que eu embalasse algumas coisas e o seguisse até a frente da embaixada e entrassem num veículo oficial estacionado. Dali fui levado diretamente para o aeroporto e uma fila de embarque, onde um deles me deu um leve sorriso e me olhou por trás de lentes espessas. Seu sorriso desapareceu quando me estendeu um passaporte e a passagem de um voo para os Estados Unidos. E então me disse com forte sotaque peruano que eu nunca mais voltasse.